Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 4, quando a criatura vale mais do que o Criador. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são: desprezo à verdade, segundo, a revolução do pensamento humano, e terceiro, tipos de auto-idolatria. O nosso texto áureo se encontra em Romanos capítulo 1, versículo de número 25, que diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A nossa verdade prática diz que a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. A palavra-chave é antropocentrismo. Antropocentrismo significa que é o homem no centro. Antropos, homem, centrismo de centro. O homem no centro. O primeiro tópico, desprezo à verdade. Primeiro subtópico, a impiedade e a injustiça. Então são 2 palavrinhas que vão estar aqui, né? Impiedade significa decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Então, impiedade, viver sem Deus. E a injustiça, logo na sequência a gente já fala dela. O Salmo de número 36, verso 1 diz assim: a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Então, perante os olhos do ímpio, não há temor de Deus. E Judas, capítulo único, versículo 14 e 15, diz assim: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Aí a segunda palavrinha, que é a injustiça. Então a injustiça é sem retidão, mas sem retidão só com Deus? Não, é diante de Deus e também diante do próximo ou diante dos homens. Injustiça sem retidão para com Deus e também para com os homens. Segundo de Pedro 2,15 vai dizer assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. E então ambas as palavras elas revelam a situação geral da humanidade não regenerada. Romanos 1,18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, ou que torcem, que mudam a verdade em injustiça. O segundo subtópico fala sobre a insensatez humana, ou a loucura humana. Romanos 1, do 19 ao 21 vai dizer assim: porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Todos somos indesculpáveis. Nós não temos desculpa diante de Deus, por causa do poder dele, por causa da sua divindade. Por quê? Mas como que é isso? Ninguém nunca falou de Jesus para mim. Mas pelas coisas que foram criadas, nós já entendemos, nós vemos claramente, nós conhecemos realmente o poder de Deus e a sua divindade. Versículo 21: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ou seja, o ser criado, ele age como se ele fosse divino. Ele conhece a Deus, mas ele não dá glória a Deus. Aí a segunda parte do versículo: antes em seus discursos se desvanecem, e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, o seu raciocínio em relação à verdade, ele torna-se inútil. Seu discurso se desvaneceu, o discurso de quem não teme a Deus. E o que mais? E o seu coração insensato se obscureceu. Então a verdade deles se torna inútil. Suas ideologias, ou a ideologia deles, elas rejeitam, elas pervertem, elas substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Então, ao invés de acreditar em Deus, ao invés de acreditar na sua palavra, acredita mais no homem do que no próprio Deus. Então, dessa insensatez resulta o quê? Idolatria e também a perversão moral. Romanos 3,4, só uma parte do versículo que diz assim: seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Anota esse versículo aí, Romanos 3,4. Aí vem Romanos 1, 22, 23, dizendo assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos ou insensatos. O 23 não precisa ler não, tá? Mas 22, dizendo-se sábios. Os homens se dizem sábios,
mas eles se tornaram loucos, se tornaram insensatos. Por quê? Porque abandonaram a palavra de Deus, abandonaram o próprio Deus, abandonaram o Criador para dar honra e glória à criatura. O terceiro subtópico vai falar sobre o culto à criatura. Então, ao rejeitar a Deus, as leis de Deus, os filhos da ira, são chamados de filhos da ira, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos dos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aí 24, Romanos 1, 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, ou seja, aos desejos pecaminosos dos seus corações, também a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, entre nós mesmos, vamos desonrando os nossos corpos. Estamos falando de pessoas que não temem a Deus. Agora, em três casos diferentes: na ciência, na religião e na sociedade. Na ciência, os seres criados passam a ser cultuados. Espera aí, existe um Deus que criou todas as coisas. Ao invés de cultuar Deus, as pessoas cultuam outros seres, cultuam outras criaturas que foram criadas ao invés do Criador. Na ciência, então, a matéria, as coisas palpáveis são colocadas acima do próprio Deus. Na sociedade tem o artista, tem o atleta, tem o político, tem o líder religioso, tem o cantor, ele se torna uma referência de idolatria em afronta ao Criador. Então, ciência, religião e sociedade. Meu amigo, está difícil a situação. O resumo desse tópico vai dizer assim: a perversão moral do homem em desprezar a verdade divina o deixa à mercê de seus desejos. Quer desprezar a Deus? Pode desprezar Deus, mas você vai ficar à mercê dos seus desejos. E o final, que é o pior de tudo. Segundo tópico, a revolução do pensamento humano. Então o homem vai se revolucionando, vai crescendo, vai mudando. O pensamento dele também vai alterando. Aí tem três visões aqui, renascentismo, humanismo e iluminismo. São os três subtópicos desse tópico. Primeiro, o renascentismo. Eu vou dar uma lida aqui, tá? É um movimento intelectual. Ele surgiu na Europa entre os séculos 14 e 16. E a característica desse movimento foi seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Tudo tem que estar dentro da razão, senão não é aceitável esse movimento aqui. Então, a visão teocêntrica, nós aprendemos o que é antropocentrismo, não é isso que é o homem no centro? Agora, teocentrismo, o que é? É Deus no centro. Então, a visão teocêntrica, a visão que tem Deus no meio, no centro de todas as coisas, ela foi mudada por uma concepção antropocêntrica. Então, o teocentrismo em detrimento do antropocentrismo, colocaram o homem acima do próprio Deus. Então, a vida social cedeu espaço para o racionalismo e o ceticismo. A pessoa não se incomoda com mais nada. João 20, 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas eles disseram: se eu não vir o sinal dos cravos na sua mão, nem no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Peraí, eu preciso ver para poder crer? Ficou cético, o povo ficou cético dessa forma. João 20, 29 vai dizer assim: disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado. Olha só a palavra que ele usa aqui: mais do que feliz. Não existe sem mais do que feliz, já é a totalidade, não é? Então, mas mais do que feliz, todos aqueles que não viram, mas acreditaram. Acreditaram em quem, eu vou dizer? No sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aquele que morreu por nós. Aí vem o segundo, que é o humanismo. A Itália foi o principal centro humanista no fim do século XV. Então, para esse movimento, ética e moral, ela depende simplesmente do homem, não depende nada de Deus, depende simplesmente do homem. Então, assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores. Olha, o Criador, que é a base de todos os valores, não, abandonou ele. A criatura passou a ser essa base, a base de todos os valores, e não o Criador. Então, os humanistas, eles aprofundaram seus estudos na história antiga. Olha, os camaradas foram estudar, os camaradas foram buscar. A fim de quê? A fim de aprender mais? Não. A fim de desconstruir os livros sagrados, a Escritura. Então eles foram estudar, não foi para crescer na graça e no conhecimento, não, foi justamente o contrário. Foi para desconstruir ou para destruir a palavra de Deus, para ir contra, para afrontar o Criador. Então, de positivo, tem alguma coisa positiva? Tem. A valorização do direito do indivíduo. Então, isso é positivo, não é? Mas só que isso não é uma bandeira dele, não é uma bandeira própria do humanismo. Não. A Bíblia já ensina igualdade entre raças, já ensina igualdade
de classe social, de gênero. A Bíblia já ensina tudo isso daí. Mas vou ler aqui só em Gálatas 3:28, tá? Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea. Então quer dizer, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Tá vendo só? A própria Bíblia já defende isso daí. Então não é os humanistas que começaram isso a partir deles que começaram. Não, a Bíblia já defendia isso daí. Aí vem o terceiro, que é iluminismo, também conhecido como pós-modernismo. Então o iluminismo, vou ler aqui também, tá? Surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos, o que os adeptos, que eles faziam? Eles rejeitavam a tradição, eles buscavam resposta na razão, eles entendiam que o homem era senhor do seu próprio destino, e 4, que a igreja era uma instituição dispensável. Olha o que nós deixamos anotado aqui. Então, o iluminismo, tradição para eles, esquece. Bíblia Sagrada, esquece. Para eles não faz sentido. Igreja, não existe necessidade nenhuma de igreja. O homem sim, o homem é o camarada que vai ter resposta para tudo, ele que vai dominar o seu destino, e ele é o senhor de si mesmo. Então é o homem que vale. Se você parar para analisar, um está interligado com o outro, então de um foi partindo o outro. Então agora, já a pós-modernidade, que também faz parte na sequência do iluminismo, ela surge a partir da metade do século XX. Aí os sociólogos, eles observam que a sociedade deixou de ser sólida, rígida, e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos, valores absolutos, tornaram-se relativos. Agora tudo é relativo, inclusive o próprio Deus é relativo. Então a coletividade e o egocentrismo, a coletividade, ela foi substituída, ela foi trocada pelo egocentrismo. O que é egocentrismo? É o ego no centro, ou sou eu no centro. Então eu não penso mais no todo, agora eu ajo em favor de mim mesmo. Esse é o pensamento deles. Então os relacionamentos deles, eles se tornaram assim, superficiais. É só mais interesse do que qualquer outra coisa. Então, na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido. Tudo o que? Uso de pessoas, abuso do corpo, depravação e consumismo desenfreado. Então tudo vale para eu me sentir bem. Tudo é válido. Eu posso usar, ao invés de usar as coisas, eu vou usar as pessoas. Não tem nenhum problema, segundo o conceito deles. Aí o resumo desse tópico diz assim: o desdobramento histórico e cultural do Renascimento culmina na relativização dos valores. Nossos valores são absolutos. Nós dependemos 100% de Deus. O terceiro tópico fala sobre tipos de autoidolatria. Primeiro subtópico, a idolatria da autoimagem ou da imagem própria. Então, e o que é idolatria, Valdecir? Idolatria é tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Qualquer coisa que tomou o lugar de Deus na nossa vida. Qual que é o lugar de Deus na nossa vida? O lugar de Deus é a primazia, é o primeiro. Deus é em primeiro lugar. Deus está acima da minha esposa, do meu marido, para quem é mulher? Sim, Deus está acima. Deus está acima do meu filho, da minha filha? Deus está acima. Deus está acima do meu lar, dos meus negócios? Deus está acima de todas as coisas. Primeiro lugar, Deus. Deus não pode. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus na nossa vida é idolatria. Então, Êxodo capítulo 20, versículos de 3 a 5, aqui é o início dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Peraí. Então Deus é Deus, não pode ter outro diante dele, não pode ter outro semelhante a ele, não pode ter outro além dele. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, do que eu imagino que haja no céu, eu não posso fazer. Nem embaixo na terra, nem aqui na terra que eu vejo, eu não posso fazer. Nem nas águas debaixo da terra, também não posso. E o que o homem fez? O homem fez imagem, metade homem, metade peixe. O homem fez tanta coisa, tanta imagem, e adorou todas essas imagens, ao invés de adorar o próprio Criador. Aí vem o versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Peraí, se encurvar significa prestar adoração. Adorar, no original, o termo é inclinar. Então quando você se inclina, você está prestando honra, prestando adoração. Nem a servirás, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. Deus é zeloso, Ele zela pela vida de cada um de nós, Ele tem cuidado de cada um de nós. Então nós temos que dar graças a Ele, temos que agradecer a Ele, temos que buscar a Ele, temos que honrar a Ele e adorar a Ele, e não as coisas que Ele criou, e muito menos fazer isso aqui que Ele está dizendo que não é para fazer. Se Ele está dizendo que não é para fazer, não é para fazer, temos simplesmente obedecer. Então o culto à imagem é uma forma de idolatria, com toda certeza. O narcisismo, apareceu uma palavrinha nova aqui, né? O narcisismo reflete a natureza do pecado. O narcisismo
Em resumo, é aquele cara que só pensa em si. Lembra do idiota? Algumas vezes eu já cheguei a falar, o idiota é aquele que só olha para o seu umbigo, né? O narcisista é a mesma coisa, ele só pensa no bem-estar próprio. 2 Timóteo 3, de 2 a 4, vai dizer assim: porque haverá homens amantes de si mesmo, tá vendo? O narcisista aqui, ó, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, teimosos aqui no caso, orgulhosos, mais amigos dos deleites ou mais amigos dos prazeres do que amigos do próprio Deus. Então, a partir do momento que eu sou tudo isso aqui, ou não, é só algumas coisas que se encaixam na minha vida, as outras não. Irmão, qualquer ponto desse aqui que está na minha vida é porque eu sou narcisista, é porque eu penso somente em mim mesmo e esqueço dos demais, ok? Irreconciliável, caluniador, tá vendo? Contar mentira, falar a respeito da vida do outro, contar mentira a respeito da vida do outro, é cruel, sem amor para com os bons. Isso faz de mim um narcisista, ou seja, eu só penso em mim mesmo, eu só me preocupo comigo mesmo, e isso está completamente errado. Agora, olha outro exemplo aqui, Lucas 22, 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Isso está acontecendo entre os discípulos do Senhor Jesus. Pensa bem, se aconteceu com ele perto, com ele próximo, com ele ensinando, imagine nos dias atuais. Está muito fácil de acontecer. Quem será o maior entre nós? Os 12 discutindo ali, quem seria o maior entre eles? Olha só, mas quem que é maior? Maior é Deus, maior é o Criador. A criatura não é nada, a criatura é simplesmente pó. Jesus deu um exemplo de humildade e é esse exemplo que nós precisamos seguir. Aí o segundo subtópico fala sobre idolatria no coração. Tem idolatria no coração? Tem idolatria no coração. Romanos 9:2, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. O que isso fala? Isso se refere às emoções, vontade e personalidade. Então tudo isso está dentro do coração, não é? Emoção no coração, vontade no coração, personalidade no coração. Então tem idolatria no coração? Tem também. Olha o que diz 1 Coríntios 4 e 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará, atenção agora, manifestará os desígnios do coração ou os desejos do coração. E então cada um receberá de Deus o louvor. Aí vem Jeremias falando também aqui, 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e também é perverso. Quem o conhecerá? A pergunta que ele faz é essa. Quem vai conhecer o coração, que ele é enganoso, que ele é perverso? Quem vai conhecer? Agora, por que ele é enganoso e por que ele é perverso? Vamos ver por quê? Marcos 7, 21 e 22 vai responder para nós o porquê. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Tudo procede do coração, inclusive as saídas da vida também procedem do coração. Então tudo procede do coração, então nós temos que guardar o nosso coração, é isso que nós precisamos fazer. Então Deus ele condena a adoração de ídolos no coração. Então mesmo se a pessoa não faz abertamente, que todos vejam, que ela tem um ídolo em casa, que ela adore, mesmo que ela não faça abertamente, se ela fizer no coração, Deus também condena da mesma forma. Ezequiel capítulo 14, versículo 3 diz: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos nos seus corações. Peraí, Ezequiel não estava vendo que eles eram idólatras, mas Deus está dizendo para ele que eles levantaram os ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Aí Mateus 15, 8 também, para completar esse subtópico: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, afastado de mim. Então também o inverso também é verdadeiro. A pessoa não adora ídolo, não adora falso Deus externamente, mas adora no coração. Mas também tem o inverso, tem aquela pessoa que adora a Deus de lábio, de boca, está no culto, está presente na igreja, está frequente, faz até um pouquinho do que tem que fazer dentro da obra de Deus, mas o coração dele está distante. Pensa bem, na hora do culto, a pessoa ali sentada, em vez de estar adorando a Deus, está pensando na novela, está pensando no jogo de futebol, está pensando no que ela vai fazer depois.
Também, então tem os dois lados da moeda. E o terceiro subtópico fala sobre idolatria sexual. Idolatria sexual, sim, quando você coloca o sexo acima de Deus, sim, é idolatria sexual. Não falamos que tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida, a primazia na nossa vida, é idolatria? Pois é, então existe essa aqui também. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, imoralidade e também libertinagem. Romanos 1,27. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, homens com homens, cometendo torpeza. Torpeza aqui na outra tradução vai dizer que é atos indecentes, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, cada um que errou, cada um que pecou, cada um que falou, não é somente esse tipo de pecado aqui não, viu? Que a pessoa está lendo porque está lendo isso aqui, acha que é só isso aqui. Não, a gente vamos englobar tudo aqui, cada um que errou, cada um que pecou, cada um que cometeu as suas falhas, os seus erros. Todo mundo vai pagar, vai receber a recompensa, por aquilo que fez. Não é você vai pagar, não, na verdade você vai receber. Você cometeu, você vai receber. Eu cometi, eu vou receber. Pelos meus pecados, pelos meus crimes, pelos meus erros, eu vou receber a devida recompensa, seja ela boa, seja ela má. Então a concupiscência da carne, ou os desejos, perdão, eu apontei para o olho aqui, mas não é. Os desejos da nossa carne, os desejos do nosso corpo, diz que quem é dominado pelo pecado sexual, a concupiscência da carne, ela caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Então, os desejos da carne, a pessoa dominada pelo pecado sexual é porque ela deixa a concupiscência da carne tomar conta da vida dela. Então, o que é isso aqui? É uma busca intencional e também compulsiva pelo sexo a qualquer custo, de qualquer forma. Gálatas 5,19 diz que porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, e na sequência vem toda uma lista. Então ele fala principalmente dos pecados do corpo. 1 Coríntios 6,15 também diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Aí ele mesmo responde: não, por certo, com toda certeza não. Então, se o meu corpo faz parte do corpo de Cristo, é um membro do corpo de Cristo, eu não posso usar ele indevidamente, não posso juntar ele com uma meretriz. Não, a única junção que eu posso ter é com o meu cônjuge, somente essa e mais nenhuma. Aí o resumo desse tópico diz assim: a autoidolatria pode se manifestar de muitas formas, inclusive travestida de religiosidade, ou seja, parecendo ser religiosa, com uma roupagem de religiosidade. A conclusão diz assim: a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Romanos 2,8 diz assim: mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Vou repetir aqui porque eu gaguejei muito, né? Mas a indignação, o que está reservado? A indignação e a ira para aqueles que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Iniquidade é o pecado de estimação. Lembra aquele pecado que nós sabemos que está errado, mas continuamos cometendo? Essa é a iniquidade. O que está reservado para essas pessoas? Indignação e ira da parte de Deus. Não é da minha parte, não é da parte, não, é da parte do próprio Deus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.